E aí galera, beleza? Tudo bom? Mais uma vez aqui, um vídeo feito para você que quer estudar para o Enem de forma planejada. Professor Marcos, aqui do Enem Planejado. Antes de mais nada, peço que você inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos do Enem Planejado, ative o sininho para receber as notificações e vamos que vamos. Olha só, estudar de forma planejada. É isso que se propõe esse canal, além de dar o conteúdo, os melhores conteúdos, a base para você se preparar para o Enem, também trabalha na preparação de você, no planejamento. E hoje vamos ver uma questão muito interessante. Não é disciplinas em si, mas é um conhecimento da prova de matemática, que é as competências. Na redação nós já estamos vendo as competências do Enem, certo? As competências 1, 2, 3, 4 e 5 da redação. E matemática também vamos ver cada competência, o que é exigido em cada competência da sua prova. Olha só, em matemática são 7 competências. E hoje vamos destrinchar cada uma dessas competências e ver como ela é cobrada na prova, que assuntos engloba cada competência. Então comecemos pela competência 1. O que é que diz a competência 1? A competência 1, ela analisa o conhecimento numérico. É a base, é aquilo que você deve saber quando estuda matemática, é aquilo que se espera que você saiba de imediato, que é por onde, inclusive, nós começamos nossas aulas aqui pelo Enem Planejado, que é conhecimento numérico. Os números e as suas operações, conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, e junto formam o conjunto dos números reais. Saber trabalhar com esses números. Operações com decimais, operações com frações, certo? Outra coisa cobrado é a fatoração. O MMC e o MDC, que também nós já abordamos aqui nas aulas. Para você operar muitas vezes as frações, você tem que saber MDC. E o MMC também é bastante útil em algumas análises e uma questão pura mesmo pode vir cobrando só MMC. Outro assunto da competência 1, os padrões numéricos. Quais são os padrões mais conhecidos? Existem outros, mas os mais conhecidos são PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica, certo? E o outro conteúdo da competência 1, aí já é um conteúdo mais difícil normalmente, que é o princípio da contagem, fatorial, permutação, arranjo e combinação, que todo ano tem na prova do Enem, geralmente são as questões mais difíceis. Mas às vezes cai questões fáceis, então você não deve deixar de estudar esse conteúdo, porque na maioria das vezes as questões são as mais difíceis da prova de matemática, mas mesmo assim você deve saber pelo menos o básico. Competência 2. Competência 2 analisa o conhecimento geométrico, que analisa, por exemplo, aquelas questões que todo ano cai pelo menos uma de projeção ortogonal ou planificação, vistas aéreas laterais, que o Enem adora, todo ano tem, projeção ortogonal e planificação, está dentro da competência 2. Então, a competência 2 vai pegar muita geometria, a plana, a analítica e a espacial e a trigonometria, certo? As relações trigonométricas, o triângulo retângulo, a questão da área, do volume de um prisma e assim por diante, está dentro da competência 2. É uma competência muito importante também e que o Enem adora cobrar, principalmente geometria plana e espacial. Bastante questões ao longo da prova. E todo ano também cai questão relacionada à trigonometria, a relação do triângulo retângulo. Então, dentre a parte que cabe de trigonometria, o mais, vamos dizer, a questão básica que você deve saber é triângulo retângulo. Geometria espacial e geometria plana, áreas, perímetros e volume. Você deve saber das principais figuras e dos principais prismas. Ok? E geometria analítica cai pouco, mas cai também. Distância entre pontos, ponto médio e a noção básica de circunferência. Beleza? Olha só, indo para a competência 3, as grandezas e medidas, uma competência muito importante também. As competências, elas se misturam. Você vai perceber que tem questões que numa mesma questão é abordado mais de uma competência, porque uma é suporte para a outra normalmente. Às vezes cai uma questão pura de uma competência só, mas a maioria das questões há uma mistura dessas competências, desses assuntos de cada competência. E grandezas e medidas. Todo ano cai razões. Quais são as principais razões? Velocidade, densidade pura, né? A densidade populacional e a percentagem ou porcentagem, que é a mesma coisa, está dentro de razões. Sistema métrico decimal, conversão de unidade, também muito importante. Notação científica nem se fala, quase toda a prova tem. E escala, também toda a prova tem. A escala que pode ser 3, né? Linear, superficial, volumétrica. E é isso que a competência 3 aborda na prova de matemática. Vamos lá, competência 4. O que é que ela aborda?
Ela aborda a variação de grandezas. Sabendo que tem grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, a gente vai ver como, dentro de uma questão que todo ano cai, inclusive dentro de regra de 3 simples e composta, se analisa essa questão das grandezas e está dentro da competência 4. E a questão da proporção, que a regra de 3 se baseia numa proporção, direta ou indireta, certo? Também basicão que você deve saber logo a competência 1 e a competência 4. Outra competência, que é a competência de modelagem e representação algébrica, a competência 5. O que é modelagem e representação algébrica? Geralmente por equações, inequações e funções. Aí destacamos a função afim, quadrática, logaritmo exponencial, sendo que a afim e a quadrática é a mais importante de todo. Operar funções, e às vezes cai também em equações. E as funções, outra função, que normalmente também está entre as questões mais difíceis, normalmente as questões mais difíceis da prova, a função trigonométrica, as funções trigonométricas, principalmente a seno e o cosseno. Mas lembrando, tem aqueles assuntos que são geralmente os mais difíceis, mas às vezes caem em questões fáceis. Por exemplo, função trigonométrica, na maioria das vezes que cai é questão super difícil de matemática, mas há anos em que cai uma questão tranquila, que dá para você acertar. Mas lembrando, você deve estudar de forma progressiva, porque o Enem analisa a TRI, então aprenda o básico dos assuntos mais básicos, depois o intermediário dos assuntos básicos, aí depois você vai para o básico dos assuntos mais difíceis, normalmente mais difíceis, e depois intermediário. Então tem que ter uma progressão de conhecimento. Você não vai chegar e se debruçar a estudar função trigonométrica e esquecer dos assuntos básicos. Não, primeiro os assuntos básicos, depois função trigonométrica, por exemplo. Primeiro função afim, quadrática, depois exponencial logaritma, e depois a trigonométrica. Depois que você souber o básico, pelo menos, de cada uma dessas. Básico ou intermediário. Beleza? Olha só, uma outra competência, a competência 6. O que ela analisa? Gráficos e tabelas. E o Enem é repleto de gráficos e tabelas, não só em matemática, mas inclusive nas outras áreas do conhecimento. Então, gráfico e tabela você deve saber trabalhar, você deve dominar essa competência, que é uma competência também tranquila de você aprender. Mas para você interpretar gráfico e tabela, você precisa do suporte lá da competência 1, conhecimento numérico, certo? Então, ela está apoiada nessa outra competência. E a última competência, a competência 7, que tem 2 assuntos praticamente, um intermediário para fácil e o outro difícil, que é ganhar o fácil que eu considero estatística, moda, média, mediana e desvio padrão, certo? E variância também, está dentro todo desse conjunto de estatística. Geralmente as questões de moda e média é tranquilo. Agora, moda e mediana, melhor dizendo, já média, as questões elas oscilam, tem questões um pouco mais difíceis de média. E desvio padrão também tem questões tranquilas e questões difíceis, certo? Quando a questão ela pede para você operar, para achar o desvio padrão é difícil. Agora, quando ela pede só para você analisar, saber o significado, é tranquilo. Agora, outra questão que está dentro, outro assunto que está dentro da competência 7 é a probabilidade. É um assunto que, na maioria das vezes, também as questões são as mais difíceis da prova. Só que, como cai mais de uma questão de probabilidade em quase toda a prova, sempre cai uma questão de intermediária ou fácil. E as outras, normalmente, difíceis. Então, de novo, você deve, depois de dominar aquele conteúdo básico, aquelas competências básicas, você deve ter uma noção de probabilidade. É um assunto que é um dos assuntos que você deixa para estudar depois? Sim, mas deixa para estudar depois, mas aprende logo o básico. Porque se cair uma questão fácil, você deve acertar. É isso que a TRE espera, que você acerte essa questão básica, essa questão fácil de probabilidade. Beleza? Então, gente, é isso. Essas competências, é importante você saber que são aqueles assuntos que a gente estuda ao longo da nossa carreira, né, de estudante, tanto no ensino fundamental, mas principalmente no ensino médio, que sintetiza tudo isso. Você conhecer cada uma da competência e planejar, primeiro eu tenho que estudar esses assuntos aqui, depois esse, depois esse. Esse aqui já cheguei intermediário, já posso pular para esse aqui agora, beleza? Não vá querer estudar de uma forma linear todas, não. Ela tem um pré-requisito, tem uma pirâmide, de uma hierarquia de conhecimento. Um dá suporte para o outro. Você não vai estudar função trigonométrica se não domina os conjuntos numéricos. Se não entende relações de grandezas proporcionais, diretamente proporcionais, não entende análise gráfica. Então, é um assunto que você deixaria por último. Então, há assuntos que você deixa por último para estudar, sim. Às vezes, mesmo caindo bastante questões na prova. Por exemplo, probabilidade. É um assunto que cai bastante questões. Prova
prova que cai 2, 3, até 4 questões de probabilidade, mas você deve acertar pelo menos a mais fácil, as mais difíceis, deixa para depois. É conforme um planejamento, tem que ser planejado e pensado o seu estudo nesses assuntos. Beleza? Mais dicas, fica aqui no canal que a gente vai passear por várias competências das diferentes áreas do conhecimento. Então, até a próxima. Valeu!